Yokoso, Kanajou to Nada Satsudan. Você está ouvindo ao Papo Nerd com elas. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Papo Nerd com elas. Eu sou a Carolzita e hoje vamos falar sobre como os estrangeiros, principalmente os não japoneses, são retratados nos animes. E claro que vamos ter o Brasil aí nesse meio. Eu estou aqui com a Bianca. E aí, gente? Bianca, que é brasileira, mas é vista como japonesa aqui no Brasil, mas que lá no Japão é vista como brasileira. Enfim, a gente fica nessa crise, né? Identitária de nacionalidade. Vamos falar como é que as pessoas também são vistas nos animes, então. Outras nacionalidades, vamos ver. E com a Gi. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Gisele e eu só queria falar que Deus é brasileiro. O Mew é brasileiro, de Pokémon. Sim, ele foi descoberto na Floresta Amazônica. Olha aí. É uma coisa que também eu queria... A gente vê aí mais pra frente, mas eu queria perguntar pra você depois. Primeiro, vamos contextualizar aí, né, o que é muito retratado no meio de anime, né, nas obras, é o termo gaijin. É um termo pejorativo pra tratar o estrangeiro, mas que ao longo dos anos acabou perdendo essa coisa mais pejorativa e aos poucos tá se tornando só como retratar um estrangeiro, um não japonês no Japão. O gringo pra gente, assim, vai. Exatamente. É engraçado que essa palavra, por exemplo, né, eu sou de minha ascendência japonesa, né? E aí, eu cresci ouvindo, tipo assim, a gente falando assim, mas é Nihonjin ou é gaijin, né? Tipo assim, é japonês ou é, tipo, quando fala aqui gaijin, a gente quer dizer que não é descendente, né, no nosso caso. E era muito doido, tipo, você falar, é gaijin, né, estando no Brasil, e sendo que, tipo, na verdade, por exemplo, os meus avós gaijin eram eles, né, eles que eram estrangeiros aqui no Brasil, né. Uhum. E aí ficou uma coisa assim, tipo, quando eles falavam de gaijin, realmente, normalmente era tipo assim, isso é coisa de gaijin, sabe? Isso é coisa de não Nikkei, sabe? De coisa de gente de fora, assim, tipo, na colônia japonesa. Mas também virou uma coisa que, tipo, hoje em dia todo mundo evita falar essa palavra, né? Na colônia Nikkei, aqui no Brasil. E ela acabou virando uma coisa meio, tipo, não pejorativa, mas a gente querendo se referir, tipo, a pessoas que não são Nikkeis. Assim, sabe? Apenas por não serem Nikkeis, assim, sabe? Uhum. Às vezes, sim, no sentido discriminatório, né? Porque, né? Às vezes a gente quer falar mal. Mas, às vezes é tipo assim, puxa, fulano de tal não tipo, é gaijin, sabe? Não tá acostumado a comer, tipo, gohan, não tá acostumado a comer, sei lá, berinjela com miso, sabe? Coisas assim. Uhum. Então fica essa coisa meio dúbia, assim, sabe? Hoje em dia. Mas não por via das dúvidas, né? A gente evita falar gaijin. Embora no passado isso fosse muito comum, assim. Então a gente evita. Só uma curiosidade pra vocês. Aí na palavra gaijin já temos muitas nacionalidades envolvidas. E uma delas são como, por exemplo, americanos são retratados nas telas, né? Nas obras. Que é sempre aquela coisa mais bobona, sabe? É uma coisa assim mais... não inteligente. Não sei como falar de uma forma assim mais branda, né? Bocó. É, exatamente. Amo o português, cara. Temos palavras maravilhosas. Ofensivas, pero não tanto, né? Isso. Que descreve muito disso, né? Vocês lembram de alguma representação assim? Sempre aquele cara meio bobão, de loiro, de olho azul? Senhoras e senhores, eu gostaria de lhes apresentar. Tá, não é de anime, ok? Tá, tem os animes ali spin-off, mas ele é do jogo, que é o... do Fatal Fury, gente. Esqueci o nome do primeiro jogo. King of Fighters? Não, é porque ele é do Fatal Fury. E aí, depois do Fatal Fury, ele foi pro The King of Fighters, que é o Terry Bogard, loiro, do olho azul, muito focado ali nas batalhas, determinado. Mas, se você for pegar a personalidade dele no off, naqueles encerramentos de time, se você for pegar os spin-off, bobão, um bocó. Inclusive, estava olhando aqui que no canon, tá bom? A comida favorita dele é fast food. Que fast food? Sanduíches do restaurante favorito dele lá é fast food, no geral. Fast food, no canon. Se é sua comida favorita, qual fast food? Fast food, tá importante. É isso. Eu achei também aqui um exemplo que é o Bandit Cage de Yu-Gi-Oh! Que era bem aquela coisa de bandeira americana na testa, né? Aquela coisa bem americanizada. Uma coisa também que dá pra retratar bastante americano é que todos têm ombros muito largos. Sim, tem um
Gente, como é que é o nome do personagem? Eu não lembro de jeito nenhum, mas o cara parece uma geladeira, gente. Eu estou em busca do nome dele aqui, mas ele realmente é gigantesco. Eu acho que é Dan alguma coisa. Eles são, tipo, meio almighty, assim, do My Hero Academia, né? Isso. É um trogloditão, grandão, loirão. É. Sabe de alguém que eu lembrei, gente? Não é dos animes, mas eu lembrei de um personagem americano. Eu lembrei do episódio do Chapolin, que aparece o Chapolin americano ali, sabe? Que, tipo, é o seu Madruga, vestido com uma roupa bem tio-san. Time is money. Lembrei muito dele, assim, tipo... Se fosse, não, meio bocó, eu falei assim, é o herói lá do Japão, velho. É o seu Madruga lá de estadunidense. Exatamente. É muito engraçado, né, com essa visão deles. E é um povo que tem, né, uma visão, assim, bem paga-pau de americano mesmo, né? E mesmo assim, nas obras, eles retratam o americano bem borrão, né, bem... Lembrei o nome do cara, gente. Lembrei. O nome dele é Dan, tá? Ele é de Cute Crow. E o nome dele é Dan. O sobrenome dele é Eagleman. Vulgo Homem-Águia. Bem americano. Dan Eagleman. Se você pesquisar esse nome no Google, vai aparecer um cara do tamanho da geladeira. É ele. Um homem só ombro. Bom, e além dos americanos aí bem estereotipados, bem caricatos, a gente tem também os europeus, né? Tratados como os frios, né? Aquela coisa de ter os cabelos brancos, né? A pele bem pálida, né? Bem europeia. Uhum. E a gente vê muito, um exemplo não muito convencional, até porque ele não é humano, é o Freeza de Dragon Ball. O jeito dele falar, o jeito que ele trata todo mundo é bem, né? O tom de voz é bem, meio que um ar de nobreza, sabe? Uma coisa assim, né? Te julgando de cima a baixo, né? Exatamente. Ele te olha com nojo, ele te olha com desprezo. É bem europeu, né, gente? É bem europeu. Que se acha o centro do mundo, os descobridores do universo, salvadores da pátria, os colonizadores legais, bonzinhos, né? Nossa, nós levamos cultura e civilização pro resto do mundo, né? Bando de safado, desgraçado. E aí também, né, na parte dos europeus, temos aí mais outro anime mais antigo, que é Fullmetal, né? Que é completamente europeu. É mesmo, bem lembrado. Toda a estética, todo o jeito deles falarem, né? Uma coisa assim mais recente, temos também Spy Family, né? Tem Spy Family e tem também... Mas eu acho engraçado, né? Tipo assim, por exemplo, é que assim, Spy Family não fala que, nossa, né? Europa e tal, mas os caras são, né? São personagens brancos, assim, né? Tipo... E alguém sabe por que decidiram optar por fazer uma família, né, um anime sobre pessoas brancas, tipo, e não japoneses? Eu acho que é pelo fato de ser coisa de espião. Ah, tá. Um negócio meio KGB. A visão que os japoneses têm muito de guerra e tudo, essa coisa de ter espião e você esconder a sua identidade e tudo. Eu acho que é muito coisa de guerra e muito coisa de Europa, né? Que, enfim, foi muito central na parte das guerras, né? É verdade. É mesmo. Tem um outro anime também que é super recente, virou meu xodó, eu prego a palavra dele pra todo mundo, que é Orbe também. É um anime que fala, né, sobre heliocentrismo, na Idade Média ali e tal, tipo, que a igreja domina o pensamento, né, o catolicismo. E é um anime totalmente passado numa cidade de interior, assim, caraca, bicho, da Holanda. Bom, mas enfim, todos os personagens, todos eles brancos, loiros, no máximo cabelo preto ali. Todos eles com nome, tipo, bem Rafal. Eu acho engraçado, né? Porque o japonês opta por essas coisas, né? E, tipo, e na pronúncia deles ficam umas coisas esquisitas, né? Enfim, todos eles, né? Lá em Fullmetal fica os irmãos Aruki. Ai, gente. Eduardo Kyodai. E Orbe, o personagem lá, tipo, Rafael vira Ráfaro. Sei lá.
Esse negócio assim que, enfim. Dificulta a vida deles. Pois é. Dificulta muito a vida deles, então eu acho isso curioso, assim. Mas eu não sei se vocês acham que são personagens que são muito estereotipados, assim, que eles acabam ficando estereotipados, porque eu acho que uma coisa, assim, a gente, por exemplo, do Brasil, vê a Europa estereotipada de uma maneira. Outra coisa, a gente vê como é que os japoneses veem o estereótipo de brancos e europeus, assim, sabe? Sim, eu acho que diz muito mais sobre os japoneses, sobre como eles veem as outras pessoas. Interessante ver isso daí. Gi, você tem alguns exemplos aí de europeus? Eu tenho 2 exemplos de 2 idols que são europeias. Tem a Ellie, do Love Live School Idol Project, que é a primeira temporada. A Ellie, ela é a presidenta ali do conselho estudantil, né? Ela é uma aluna do 3º ano. E aí, quando as meninas falam, rapaz, vamos montar um grupo idol, a Ellie fala, só se for por cima do meu cadáver. Eu não quero que zumba, eu não quero alegria, eu não quero sorriso. Mentira, ela não é tão general assim, não. Mas ela é muito fechada. Ela tá certa, ela é na dela. E é isso, ela totalmente aversa ali às questões de idol frufruzices. Spoiler, ela vira idol. Mas assim, ela no primeiro momento, ela é totalmente fechadíssima. Aquela russa gelada mesmo, máscara de gelo que você não consegue ver ali a humanidade nos olhos dela. Eu estou exagerando, calma, fanbase de Love Live, abaixa essa fato. Mas assim, ela é uma personagem que no primeiro momento ela é super gélida e tal, mas quando ela entra pro grupo, que ela vai conviver com as meninas, ela vira ser uma pessoa um pouco mais dócil, ainda meio pulso firme, mas mais dócil. E a Ellie, ela é neta de russos por parte de mãe. E, assim, ela obviamente ela é loira dos olhos azuis, tá, gente? Eles não iam retratar ela de outro jeito. Só que em Idol Master, eles vão pro lado ainda mais extremo, porque a querida se chama, em Idol Master Cinderella Girls, nós temos essa querida chamada Anastácia, que a gente chama ela de Anya, porque é assim que ela gosta. E a Anya tem cabelo branco e olhos meio que azul, meio que verde, depende do frame. Mas assim, a Anya, ela é russa por parte de pai, e ela também tem essa questão de ser mais fechadona, mais introvertida, só que enquanto a Ellie é mais pulso firme, a Anya é mais tímida. Então ela é aquela russa ali distante, não é aquela mulher fria, braba, ela é aquela mulher fria na dela. Só que quando você vai conviver com a Anya ali, de acordo com o progresso dos personagens, só que a Idol Master tem zilhões de meninas pra desenvolver, que não dá pra focar muito nela, você vê que ela é uma pessoa muito doce, uma pessoa muito querida. Ela não é essa mulher fria, gélida, sabe? Ela só é tímida e tá tudo bem. Tô na dúvida se você não tá falando de Frozen. Vai, uma princesa gélida. De cabelo branco, distante. Não, pior que ela é uma princesa. Na subunit dela, ela usa um vestidão bonito que tem uns pelinhos no pescoço. É muito bonito. Ah, bem Elsa. É bem Elsa agora. Agora eu fiquei intrigada. Aí, Frozen, a gente vai cantar Let It Go no meio do rolê. Né? Let it go, let it go. Ainda dentro dos europeus, temos aí um clássico do estúdio Ghibli que é Porco Rosso, né? Que retrata a Era da Guerra na Itália, né? Na Itália, é verdade. Uhum, É mesmo. E o protagonista é um porco. Sim. justo. É um homem porco. Também, né? Aí dentro dos europeus, principalmente os caricatos, temos aí uma infinidade de personagens dentro de Jojo, né? Sim. Jojo, aí temos clássicos, principalmente voltado principalmente à moda estrangeira, né? Eu acho que é o principal de Jojo, mas também é o comportamento dos personagens, né? Uma coisa bem máfia italiana, é bem europeu, bem às vezes britânico, né? Uma coisa mais aristocrata. Sim, eu sei que quando eu perguntei pra minha amiga Anya não a personagem a qual eu acabei de me referir, é outra Anya, essa é a Ana Luísa mesmo, brasileira. E aí eu perguntei, Anya, o que é Jojo? Por que você gosta tanto? Ela falou, então, é máfia italiana, gays e roupas de grife. E realmente, assim, eu acho que foi a melhor descrição que alguém poderia ter me dado, porque é bem por aí mesmo. Exatamente. E aí também uma representatividade da moda estrangeira, né? Que é. Tem várias peças ali que você vai ver são inspiradas em looks de grife real. Exatamente. Ai, gente, eu não entendo nada de Jojo, nunca assisti. Amiga, Jojo é uma religião. É uma religião. Eu conheço as músicas de tanto cantarem karaokê. Eu sei os nomes, tipo, eu sei da família Joestar. E eu sei das poses e tal, mas, gente, eu só sei isso de Jojo. Apenas.
é uma coisa assim que eu tenho medo de entrar, acabar me tornando uma missionária de Jojo. É, exatamente, porque eu tava até falando com a Carol antes. Pra um fã de Jojo, você falar que não gosta é tipo negar Jesus. Eles ficam exaltados, eles ficam agressivos. É perigoso. Então, assim, a gente aprecia a distância. Eles vão bater na minha porta. Vão. Vamos falar, Bianca, pose. Oh, mas tem um personagem europeu que eu lembrei e eu achei muito curioso, porque apareceu lá no Zone 100, lá no Zone 100, lá. Sem coisa pra fazer antes de virar zumbi. E na trupe, lá na turminha ali do Akira, lá, entra uma menina alemã que tá no Japão e ela paga um pau desgraçado pra cultura japonesa. A menina, tipo, sabe manejar a espada de samurai e tal. É a Beatrix. E aí, tipo, eu olhei assim, nossa, ela é bem, tipo, uma otaquinha que foi pro Japão realizar o sonho dela, sabe? Mas uma otaquinha muito séria, do tipo assim, de fazer, a ponto de fazer aulas de samurai, assim, sabe? E saber manejar as armas, né? As armas de samurai e tal, não sei o quê. Eu fiquei assim, olha só. Isso eu achei curioso, assim. E fala japonês, né? Fluentemente ainda. Tem muito, né? Tem muito disso, né? Se eu te contar que tem um personagem que tem exata a mesma descrição, só que você troca o garoto alemão por homem brasileiro. Quem que é? Calma que vamos chegar no Brasil, É, a gente vai, quando a gente chegar no Brasil, a gente revela. Aí, partindo aí do princípio também, vemos alguma representatividade racial também nos animes, como vemos em Karoli Thursday, como vemos principalmente, né, os negros e os marrons também em animes, né? É bem, assim, raro de ver, tanto que a gente, muitas vezes, quando você vê um negro num anime, muitas vezes a gente associa aos brasileiros a primeira impressão, né? Tipo, nossa, vai ter brasileiro ali, sabe? Tipo, ou até associa a uma cor mais quem é mais bronzeado, sabe? A ser brasileiro, mas também tem essa representatividade que é exclusivamente racial, né? A pessoa negra nos animes. Tem uma menininha que agora eu não vou lembrar de jeito nenhum de onde é que ela vem, que é a Choi de Tamako Market. É um anime bem bonitinho. Eu assisti Tamako Market porque eu tinha acabado de assistir K.O. e tava órfã. Aí minha amiga falou, é o mesmo traço, vai lá. Aí eu fui, realmente é uma gracinha. E aí eu acho que foi a primeira vez que eu vi assim, fiquei, caramba, ela é negra, que fofo. E ela é muito querida, gente, é uma personagem, muito fofo. E eu acho que até essa busca também da gente querer ser retratado, né, nessas obras, né, de a gente querer ser visto, e a gente, o pouco que a gente tem com o Brasil, que é essa diversidade racial, essa retratação racial que tem na tela, a gente tenta caçar assim, não, é brasileiro. Isso é uma coisa que acho que pega bastante, né, nos animes mesmo, né? Tudo bem que boa parte deles se passa no Japão, né? E o Japão, vamos combinar que é um país bastante homogêneo ainda, né? De pouca diversidade e tal. Mas, por exemplo, que nem você falou de Karoli Tuesday, acho que Shinichiro Watanabe é um cara que vai bem na contramão, né? Porque, por exemplo, Cowboy Bebop é um anime que tem personagens de vários fenótipos variados, assim, né? Então, o que eu acho muito legal é que, assim, que é um anime que se passa no espaço, tem pessoas morando em Marte, morando em outros planetas, né? E, então, assim, você não consegue identificar quem é de onde, né? Você pode ser um personagem branco, amarelo, ser amarelo, se chamar Spike Spiegel, né? E ter nascido, eu não sei que planeta que o Spike nasceu. Eu acho o universo que o Shinichiro Watanabe trabalha nos animes, eu acho ele muito, muito bacana, assim. Que nem vários ele coloca mistura de... quando eles estão fazendo várias quests ali, tipo, várias caçadas de recompensa e tal, eles vão parar nos lugares que lembram um pouco o Oriente Médio, né? Outros que são bem mais cosmopolitas, assim. Inclusive, acho que são animes, assim, que com mais representatividade diversa, assim, de etnias, talvez, viu? Mas sem falar, né, que são etnias diferentes, assim, né? Mas acho que ele é um dos que mais representou ali, hein? Eu acho. Tem mais presença, bicho. Bom, vamos entrar agora no Brasil. Brasil, ziu, ziu, tan, tan, tan. Nossa lista de personagens brasileiros canônicos, ou às vezes não canônicos, né? Porque às vezes a gente tenta empurrar ali, não é brasileiro sim. Primeiro, né, vamos citar o que todo mundo associa muito mais, que é o Luffy, né, de One Piece. Eu pensei que você ia falar do Blanco.
Nossa, eu tava pronta pra falar Blanca também. Calma, ele tá aí, ele tá na lista também. O Luffy é brasileiro. O Luffy é total brasileiro, eu já vi pessoas fazerem apresentações ou trends no Twitter só falando de características do Luffy, de que lugar do Brasil ele é, porque ele é exclusivamente nordestino. Eu não sei porquê, mas na minha cabeça isso é canon. Não sei. Eu acho que ele Oda falou alguma coisa em alguma entrevista e todo mundo partiu que é canon. Ele falou assim, que tipo, se o Luffy fosse, né, de alguma nacionalidade, ele falou, né, os personagens, né, quem seria de onde, e ele falou assim, o Luffy acho que seria brasileiro. Mas eu não sei se ele justificou, eu não sei, eu acho que ele não justificou, e só deixou a imaginação da galera rolar, assim, sabe? Não, todo mundo já partiu, né, é brasileiro. Tipo assim, a gente só precisava do seu aval, agora a gente assume, deixa. Isso, agora a gente pilota esse robô aqui. Temos aí também Blanca. Blanca, que é muito óbvio, Cara, eu lembro que teve uma BGS que o cara que fez o Blanca, ele veio e ele, tipo, se vestiu de Blanca com a camiseta do Brasil, alguma coisa assim. Que emoção! E foi muito engraçado, velho, muito engraçado, é muito bom. E ele representar, assim, real o Brasil numa obra aí que é nosso Street Fighter. Não só no anime, né, mas nos jogos também. Eu lembro que no jogo lá no Street Fighter 2, o cenário do Blanca era a floresta amazônica, velho. Sim, e eu acho fofinho que tem que dar abraçando a mãe. Tem coisa mais brasileira do que amar sua mãe? Sim, é verdade. Eu acho fofíssimo também, quando ele sobe no oponente e fica mordendo a cabeça dele. Eu acho fofíssimo também. Mas Street Fighter é um rolê aí que tem muito... Bom, enfim, tem personagens de vários lugares ali, né? Que nem o... Uhum. A gente tem o Ken, né? E o Gaio, né? O Guile também, né? Que é super... Sim. O cara do exército, pá, não sei o que, machão, não sei o que, né? E é até engraçado que no filme, né? No live action, gente, o melhor filme de live action de todos os tempos. Meu Deus, não. A Kami é a Kylie Minogue, né? E o Gaio é o Van Damme. E o Ken é um americano qualquer genérico lá e é um baita de um banana, né? É um baita de um bocó, como a gente já falou. É um bocó. Neste episódio. É um baita de um bocó. Ainda aí, dentro dos clássicos, temos quem? Aldebaran de Touro. Grande chifre! Cara, esse é um que eu não lembrava que era BR, velho. Nossa, que flashback. Exatamente. Aldebaran de Touro também, brasileiro. Mas ele tem um traço, assim, né? Tipo, de estereotipado de brasileiro, assim, né? Sim, ele é corno. Porque ele era então, tipo, bem machão. Uhum. Sei, acho que meteram um brasileiro ali só pra... bota um país aí pra ele. Sei lá, bota um Brasil aí. Sendo os chifres uma referência à quantidade de música de corno produzida nesse país. Desça daí, seu corno, desça daí! Sim. Ainda nos animes de futebol, Super 11, temos representatividade brasileira aí, também tinha um brasileiro. Dá pra contar? Dá pra contar porque eu estava com a Estela na cabeça, pensando naquele episódio de futebol, e eu tenho flashbacks de guerra daquilo até hoje, porque eu gosto muito de futebol, eu gosto muito de anime, então Super 11 me atende muito bem. Super 11, Capitão Tsubasa, Blanca, eu não dei conta ali da animação. Mas eu lembro de um momento muito claro ali na minha mente, que era uma partida de futebol e os nossos queridíssimos brasileiros do time estavam sambando em campo. Assim, eu sei que tem os ataques e são temáticos e tem os superpoderes, mas a gente não precisava sambar em campo, caras. Outra representatividade também, que até passa meio que despercebido, em Koe no Katachi tem a personagem que é o Pedro, cunhado do protagonista, o Ishida, que tem uma filhinha, Maria. E quem é brasileiro nesse rolê? Eu não sei, eu não assisti, eu não sei. Se eu não me engano, acho que ele aparece em um episódio só, alguma coisa assim, bem aleatório, assim, bem... Uhum. É tipo esse cara que é brasileiro. E ele é citado como brasileiro. E que mais? Mais recentemente, temos a Ana Aveiro Nakamura dos Santos Moreira Cutini. Gente, eu amo esse nome.
Não, Aveiro. Gente, isso é muito português, velho. Isso não é BR. Eu sei que a gente tem muito descendente de brasileiro aqui, né? Tipo, quer dizer, tem muito descendente de português aqui no Brasil. Mas Aveiro, velho, é o nome de uma cidade portuguesa, sabe? Tipo, mano. Olha, acho que do Santos Moreira, até, tipo, beleza, é bem brasileiro. Mas olha, Aveiro pegou de surpresa. Pra quem não sabe, eu tô falando do Nanare, ou Nare Nare, anime que veio mais recentemente em 2024. Eu acho muito bonito que esse nome gigantesco dela é claramente uma referência a um ícone brasileiro que é Lohane V. Fernandes, Stephanie Smith Bueno, de hahaha, de raio laser, de bala de Ice Kiss. Exatamente, não, claro, essa referência, mano. E o que é mais interessante é que a Ana Aveiro, ela é loira do olho azul. Pois é, ela fugiu aí do estereótipo. Ela é gaúcha? Sei lá. Ela é gaúcha. É bem. Pra ter um sobrenome italiano ali no meio também, pode ser também, meio do sul. Vocês assistiram esse anime? Vocês viram essa menina? Eu cheguei a ver os primeiros episódios. Eu vi os primeiros episódios, né, dela chegando. Ela chega cumprimenta abraçando, né? Já chega com intimidade com todo mundo. Uhum. E que é um choque, né? Um choque extremo pra todo mundo, pros colegas dela, pra todo mundo, porque, meu Deus, quem é essa esquisita abraçando todo mundo, sabe? Ela chega dando 2 beijinhos, aí eu vi o pessoal falando, gente, é assim mesmo? A pessoa falando, não, gente, realmente às vezes a gente cumprimenta as pessoas dando beijinho, mas ela deu esse beijinho longo assim, é porque ela tem segundas intenções. Nem o brasileiro fica com essa boca tanto tempo na bochecharia, não. Isso aí não é costume, não. Se ela tava procurando, desculpa. Foi, realmente. E os 2 beijinhos também denuncia, talvez, de que parte do Brasil que ela é, né? São Paulo ela não é. Uhum. Talvez do Rio. Tô tentando lembrar se gaúcho cumprimenta com 2, eu acho que não. Não. Eu não lembro. Eu lembro que alguém tinha feito uma piada uma vez falando que... falou assim, que 2 beijinhos, talvez 2 ou 3 é de Curitiba. Aí a pessoa falou assim, mas Curitiba nem cumprimenta, é tudo mal educado. Tipo, tá. Então, não sei se é de Curitiba. Já pensou uma personagem curitibana? Engraçado, né? Você vê na bio dela, origem, Curitiba. Ainda ali dentro, eu não assisti, mas temos que citar que é o clássico, né? De Michiko e Hatchin. Ah, sim. Que é a Michiko brasileira. É. E também bem dentro do estereótipo, né? Uhum. Eu só vi o trailerzinho e pensei, BR, gosto. Mas sim, ela é carioca. Meu coração diz que sim. Nem assisti o anime, mas se ela não for carioca, tá errado. Gi, queria perguntar pra você aqui. Diga Pokémons, nacionalidades deles, possíveis nacionalidades de Pokémons, dos mais conhecidos. O Mew é brasileiro. Isso não se nega. Por quê? Porque o Mew, gente, ele tá na Pokédex, tá bom? Não sou eu inventando rede que não, tá na Pokédex. Que o Mew foi descoberto na floresta amazônica. Ou seja, o início de toda a vida Pokémon começou na nossa queridíssima floresta amazônica. Porque Mew tem o genoma que deu a vida a todo mundo. Mas quem dá a vida é Deus, que é Arceus, não sei o que, mas o genoma tá no Mew. Então tudo começou no Mew. O que, por tabela, faz com que o Mewtwo seja meio brasileiro. Reparem, Mewtwo tem CPF e assistência no SUS. Olha só, gente. Mew e Mewtwo tem CPF, gente. Mewtwo tem CPF. O que mais? Tem aquele Pokémon que samba, não é? Quacaval. Não tem Pokémon mais brasileiro que Quacaval. Inclusive, fica aí minha nota de repúdio a Pokémon Company, que vocês me fazem um Pokémon passista, tá? Num jogo que se passa na Península Ibérica, e vocês tiveram a faca e o queijo na mão para nos darem em português e BR, em homenagem ao Quacaval, num ato muito decolonial, já que vocês já estavam por si só homenageando ali a Península Ibérica, tivesse, né, a decência de falar, serei decolonial, vou, por causa deste Pokémon topetudo aqui, deixa os brasileiros jogarem. Não só não teve a localização PTBR para Pokémon Scarlet Violet, como também não vai ter para os EA. Que na 10ª geração a gente se apega a isso e fica tudo certo. Mas tem um Pokémon também na 9ª geração, que é o Pokémon Louro José. E é uma coisa muito bonita, porque ele aparece em 4 cores diferentes no mapa. E nessas 4 cores diferentes, o que ele tá querendo significar? Todas as cores que descrevem ali o Louro José. Porque o Louro José não é um passarinho de cor única, reparem.
ele tem o quê? Várias cores, não é mesmo? Então, esse Pokémon que agora eu realmente esqueci o nome, mas eu estou olhando na Pokédex, ele tem 4 cores em homenagem ao saudoso Louro José, o que nos deixa aí com a esperança de, com ele e com o Quatraval, uma região no Brasil para a 10ª geração. Gente, peraí que eu vou achar esse Pokémon que eu já tô aqui na Pokédex. Ele é um Pokémon Louro José, eu não tenho forma melhor de descrever este querido, mas ele é um passarinho, Tatsugiri, tem um Pokémon Flamengo. O pessoal dessa geração tava parcialmente inspirado. Rapaz, cadê você? Aqui, ó. Ah, pelo amor de Deus, eu vou saber falar esse nome. Squawkabilly. Se vocês pesquisarem Squawkabilly agora, vocês vão ver que é um Pokémon papagaio topetudo, que aparece em 4 cores. 4 cores que estão presentes em quem? Louro José. É a paleta Louro José. Nossa. Caramba. Linda homenagem. Gente, é verdade, olha, um Pokémon. E é um topete, tipo. É um topete fofinho. É verdade, gente, é bem Louro José mesmo. É um topete cacheado. É, um topete cacheado. É homenagem às cacheadas do Brasil, viu? Só um outro Pokémon muito brasileiro. É verdade. Ele tem tudo pra ser bem BR mesmo. Em breve teremos aí o Pokémon Boto Cor-de-Rosa, tá, gente? Está em produção. Também a lenda aí do Brasil. Que coisa, gente. Pois é. Eu tenho que defender um personagem, pessoal. Que o negócio é o seguinte: há muito tempo, nem sei que ano, nem lembro o ano que esse jogo foi lançado, mas há muito tempo estou nas trincheiras por ele, porque ele é um bocó, mas ele é um bocó querido. Ele representa todo brasileiro que gosta de anime, que teve aquela sua fase otaquinha bem ridícula, bem vergonha alheia. A questão é que, infelizmente, ele transformou isso na sua profissão e não teve como sair desse estereótipo ali. Principalmente quando ele vai pro Japão, ele surta muito vendo ninja de verdade. Se a Bianca acabou de falar da Beatrix, que é de Zonsen, que é alemã, ela tá aqui fazendo pelo Japão, e por causa disso ela aprendeu a mexer com espadas e tal, nós, brasileiros, temos o Hattori Bandeiras, tá? Ele é brasileiro e ele é um personagem de The King of Fighters. E ele é muito otaquinho, gente. A comida favorita dele é sushi. E ele desenvolveu um estilo de luta chamado Brazilian Ninjutsu, que é um estilo que ele ensina, tá bom? Ele tem o seu próprio dojo aqui no Brasil. E aí, no The King of Fighters 14, ele vai pro Japão com uma equipe latina, tá bom? Latinos no topo. O trio dele é formado por ele, pela Zarina, que é uma mulher colombiana que luta com papagaio, e pelo Nelson, que é um pugilista brasileiro também, só que o Nelson, ele é uma pessoa mais calma, ele é uma pessoa mais tranquila, relaxada. O Hattori Bandeiras, ele é uma pessoa, aquele otaquinho muito, como é que eu vou dizer, empolgado demais, eufórico, tanto que as pessoas, quando ele chega lá no The King of Fighters, o pessoal fica meio, né, meu amigo, é muita energia. A Mai Shiranui despreza o coitado, porque ele fica muito emocionado quando ele vê ele amar uma ninja de verdade. A Mai não retribui o sentimento ali de admiração, mas ele é um otaquinho cringe, e ele é a representatividade otaquinho cringe que você, que tá ouvindo isso, já passou por essa fase. Tudo bem, ninguém tá aqui pra te julgar, mas só quero que você saiba que você é visto, tá bom? E existe um personagem pra te representar. Hattori Bandeiras não apareceu no The King of Fighters 15, mas metade do elenco do 14 não, então a qualquer momento teremos seu comeback aí, espero. Você acha que o Brasil ainda é pouco representado nos animes? A minha humilde opinião, claro, porque eu acho que a gente tá do outro lado do mundo, né? É meio difícil, assim, eles terem muita referência, muita coisa sobre o Brasil, sem ser pesquisando, né? Ai, gente, eu vou ter que falar do Mangaká da Favela. Porque esse aí eu fiquei... A Bianca já tava cansada, um suspiro profundo antes de citar o que vinha. Mas aí, eu acho assim que ainda é pouco representado exatamente pela distância, né? Da gente tá muito longe deles. Então, assim, meio que a referência que eles têm é o que é postado na internet, sabe? Não se tem um convívio muito grande. E mesmo no Brasil sendo a segunda, né, maior colônia japonesa, fora do Japão,
A primeira. A primeira? Existe sempre essa guerra. Ah, é a primeira ou a segunda? Ah, é São Paulo ou é Los Angeles? Eu esqueci qual é o nome das cidades dos Estados Unidos que é. Só que a primeira. Tem um japonês aqui, é a primeira, vai. Mesmo assim, ainda é muito longe, é muito, às vezes, pela diferença cultural, às vezes é difícil você representar nas suas obras, ou os próprios mangakas japoneses terem um convívio, né, com o brasileiro, ou mesmo um brasileiro estando lá, é um brasileiro completamente adaptado à cultura de lá, entendeu? É completamente diferente do que, sei lá, eles terem um convívio mesmo. Sim. Ainda, aí voltando, né, partindo no assunto, temos aí a publicação do Mangaka da Favela, de Sohashi Hagimoto, e quer falar dele? Ai, gente, assim, eu vou falar, assim, mas baseada muito, tipo, nas primeiras páginas, assim, sabe? Eu não peguei o volume, não li o resto e nem me interessei em ler, porque eu achei aquilo puro suco da estereotipação brasileira, assim, sabe? Tipo, o cara usou em 20 páginas todo, ele fez o check ali na lista dele, tipo, de todos os estereótipos possíveis e imagináveis que ele poderia usar de brasileiro, né? Então, o cara na favela, pô, o menino lá, o mangaka lá, nem lembro o nome do personagem lá, pô, chega na favela e tal, já é roubado, ele vê um outro cara levando um headshot, sabe, umas coisas assim, tipo, que eu olhei, eu fiquei assim, mano, não, gente, não, Pra que isso? E tem muita gente que defende ele, porque assim, eu acho que tem muito. Eu acho que o brasileiro tem muito síndrome de vira-lata, sabe? Então, qualquer coisa que japonês, né, que mangakas fazem, né, e tal, até essa pagação de pau, até muito para os Estados Unidos, né, que a gente viu muito num governo anterior aí, que eu não vou nem citar e tal. Eu acho que existe muito uma síndrome de vira-lata, sabe? E as pessoas falam, eu escutava quando saiu a publicação desse mangá, né, digital, mesmo em japonês, assim, que foi maior furor, assim, causou pra caramba. Assim, mas pelo menos ele tá falando do Brasil, sabe? Mas olha, ele tá homenageando o Brasil. Eu falei assim, mano, tipo assim, é a mesma coisa que eu achar que, tipo, japonês come sushi em toda refeição, sabe? E usa kimono. E, tipo, que todas as mulheres são todas recatadas, belas e do lar, assim, sabe? Eu achei, assim, é uma opinião, eu acho que muita gente vai discordar, tenho certeza, assim, mas eu achei uma bota falta de respeito, assim, velho. Mesmo que o cara até fale assim, mas eu fiz minha pesquisa com meus amigos do Facebook. Velho... É tipo uma pesquisa Emília Pérez, né? O diretor de Emília Pérez falou, não precisava pesquisar, eu já sabia tudo que eu precisava. E coloca os maiores estereótipos, os primeiros 3 segundos da tela é um mariachi reluzente. Exato, sabe? Assim, mano, tipo... E ainda a galera usou isso como argumento ainda pra defender o cara. Eu falei assim, gente, isso não é pesquisa. Você falar com amiguinhos do Facebook, velho. Primeiro, de onde que vieram esses amigos? Qual que é a experiência que eles têm no Brasil? Tipo, dependendo do recorte de classe... Enfim, aí agora eu também vou entrar na parte muito política, né? Dependendo do recorte de classe social, tipo, eles vão realmente enxergar a favela daquele jeito. Sim. Né? Mas sem sequer nunca ter pisado numa favela, né? Sem nunca nem saber, tipo, nunca nem ter pisado numa roda de samba, sabe? Sem nem saber que, tipo, você pular 7 ondinhas no ano novo é uma tradição, tipo, de religiões de matriz africana, mas eles acharem aquilo lindo, mas acharem que não. Religião de matriz africana é coisa do capeta, é coisa do demônio e tal, não sei o que, coisa... Sabe? Então, assim, eu fico assim, mano, tipo, sabe, são tantos jeitos, assim, que... E assim, eu não sei vocês, mas eu vejo muito assim a bolha otaku, que é provavelmente com quem ele se relacionou, com quem ele conversou, é uma bolha muito específica de muitas pessoas brancas, né? Tipo assim, sei lá, você vê... Majoritariamente. Você vê um recorte, assim, tipo Anime Friends. Tudo bem que ali existe uma barreira de entrada que é o valor do ingresso, né? Mas você vai no Anime Friends da vida, você vê poucas pessoas pretas, você vê poucas pessoas indígenas. Você vê mas pessoas brancas são amarelas, assim, sabe? Então, tipo, é uma vivência, assim, sabe, muito estereotipada também, né, do que é do Brasil, assim. Eu não sei, gente, falar desse mangá me revolta de um jeito, que, tipo, não rola. Eu lembro que quando ainda não tinha sido publicado, né, quando ele ainda tava nessa conversa aí com os brasileiros, me surgiu uma esperança, assim, de, nossa, será que ele vai retratar realmente o Brasil como é, não sei o quê. Mas agora você falando, pensando, cara, era Facebook, com otaquinhos.
O que podia dar errado? Tudo. Tudo. Tipo, provavelmente deve ter falado com o pessoal mais elitista, né? Que realmente não vai dar uma noção do que realmente é a favela, do que realmente é a comunidade, entendeu? Uhum. A pesquisa dele foi basicamente um filme, Cidade de Deus. Tá, fora essa também. Você falar que você assistiu Cidade de Deus e que você manja de Brasil, vai tomar no teu... Puta filme, animal, assim, incrível. Agora, mas você achar que, nossa, eu manjo pra de favela porque eu vi Cidade de Deus, vai se eu acho isso, assim, de uma falta de responsabilidade. É falta de responsabilidade, cara, porque querendo ou não, o mangá, um anime, ele é uma obra que é entretenimento, mas ela também, tipo, ela influencia as pessoas, sabe? Então, e assim, você falar que você, não, eu fiz uma pesquisa. Assim, cara, tudo bem, todo mundo faz uma pesquisa com o que tem, com as ferramentas que tem. Não que tivesse que vir pro Brasil fazer um estudo de campo presencial e tal, assim, sabe? Mas é tipo, também você saber pesquisar, sabe? A gente tá na internet, gente. É internet, sabe? Tipo, não é a opinião, tipo, de 10 gatos pingados que moram no Japão que vai me mostrar o que realmente é o Japão, né? Então, assim, acho que tem toda uma responsabilidade, assim, tipo, na hora de você publicar uma obra, de você ter noção, assim, não, será que eu estou passando a imagem correta? Será que eu não estou sendo realmente, tipo, eu estou sendo preconceituoso? Eu estou sendo racista? Pois é. Né? Eu acho que faltou esse fato, assim, e, mano, e o brasileiro ainda achando que, nossa, acharam foda que fez esse mangá e tal, quando a menina anunciou que iriam publicar, todo mundo, nossa, que legal, e fica assim, gente, pelo amor de Deus, acho que o brasileiro merece mais do que isso, sabe? Pra quem não sabe, né, a história se trata de um mangaka que, meio falido, resolveu viajar pro Brasil, recomeçar a vida aqui, e acaba encontrando o João, um garoto pobre da favela, que também quer ser mangaka. E aí os dois vão tentar aí partir essa história. Só que... Cara, eu podia ter conversado realmente com uma pessoa, sabe? Sabe, pesquisa de campo. O potencial tava ali, sabe? Sabe o que me parece? Novela da Glória Pérez. Tipo, Caminho das Índias. Negócio da China. Pé de chinesa. Foi por aí que ele foi mesmo. Enfim. Meninas, vocês concluíram, né? O pensamento de vocês, ou não? Cara, eu podia falar muito mais mal de Mangaka da Favela, mas como eu só li, tipo, poucas páginas, eu peguei um ranço enorme, né? A minha opinião, ela tá bem enviesada, assim, né? Então, eu acho que eu tô bem. Acho que eu já falei um pouco do que eu queria falar sobre esta maravilhosa obra que representa o Brasil superbamente bem. Sim. Meu Deus. Que preguiça, velho. Que preguiça. Mas, bom, eu já fico feliz, não com essa obra, mas com as outras representatividades que a gente falou, porque a gente percebe que ao longo dos anos foi mudando um pouco, né, a imagem que se tem de brasileiro de, sei lá, que mora no meio da floresta, que é índio, mora no meio da floresta e sabe, não tem acesso à informação ou qualquer coisa assim, sabe? Ou até mesmo retratar o Brasil, como a gente vê em muitas obras, como uma grande floresta em que a internet é passada através de folhas de bananeira. É uma coisa assim bem estereotipada, né? Então a gente percebe que estamos começando a ser vistos, né? Fora um pouco das nossas realidades, né? Um pouco da nossa diversidade também, porque a diversidade brasileira é assim, surpreendente, né? Misturas raciais, misturas culturais também, bem diferente, comparando ao redor do mundo e comparando também ao Japão, né? Eu acho que o mundo ainda tem que entender que ser brasileiro é muito complexo, né? Sim. Primeiro pelo tamanho do país, o tamanho da quantidade de países, né, de emigrações, né, que aconteceram, né, pra cá. Cara, vai muito além de só, né, você taxar de carnaval, futebol e caipirinha e feijoada. A complexidade do nosso país, assim, acho que ninguém... Bom, começar que nem o brasileiro entende, né? Vamos combinar, que não existe... Nem o brasileiro próprio tem noção da dimensão da diversidade, assim. Então, quem dirá o resto do mundo, assim. Umas coisas que me animam, assim, é tipo, por exemplo, o Fernanda Torres no Oscar, né? E eu ainda estou aqui no Oscar também. Até então, acho que o grande filme brasileiro lá fora era A Cidade de Deus, que, de novo, gente, é um puta no filme. Animal, mas que marcou muito, tipo, a visão de o que é favela, né? Do Brasil, né? E aí você leva um filme e fala sobre ditadura e tal. Não é uma coisa que se espera de um Brasil, eu diria assim. Eu acho que surpreendeu, né? Que a gente
gente continue desse jeito, né? Porque tem muito caminho ainda pra ser pavimentado aí. E eu, assim, vendo todas as obras de animes e tal, assim, tudo bem que eu acho que os japoneses, eles querem falar sobre eles mesmos, assim, né? Tipo, e até porque é a realidade deles, né? É a convivência deles, né? Aham. Então, tipo, mas eu não vejo, tipo, grandes interesses em retratar outras culturas, né? Ou outras, enfim, outras culturas, outros países e tal. Sim. Gente, é de se esperar, né? Os caras são japoneses, nasceram ali, estão imersos ali, e vão falar do que mais que eles conhecem mesmo, né? Então. E aí, às vezes, fica uma coisa meio esquisita também, tipo, que nem, o cara vai lá falar de Brasil, vai fazer um bagulho de mangaka da favela e vira esse troço aí que virou, né? Ou então até saindo de novo falando de animes, mas que nem eu não assisti, o Emília Pérez, né? Mas é um filme que fala de mexicanos, o diretor é europeu, e os mexicanos, tipo, quando viram que Emília Pérez perdeu e eu ainda estou aqui, ganhou, eles ficaram felizes porque eles detestaram esse filme, né? E fala sobre mexicanos, e eles falam assim, mano, aquilo é puro suco do estereótipo. Eu falei assim, olha só. Gente, antes da gente encerrar, só queria dizer que eu tô em choque que nós chegamos aqui mais ou menos aí ao fim deste podcast, sem citar Hetalia X Power, que é basicamente... Vocês lembram disso? Eu entreguei idade? Gente, é um mangá onde cada personagem é um país. Nossa, que mangá é esse, filho? Gente, é sério? Não? Sim. E eu sei que Hetalia, o nome do mangá, né? É a combinação de Hetari, que é a palavra japonesa para incompetente, e Itália, que é uma alusão à covardia da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. É muito nonsense, é muito comédia. Teve uma das piores fanbases da internet ali pelo final dos anos 2000, começo dos anos 2010. É uma aventura, é uma jornada. A fanbase tem uns chips muito fortes que assim, são praticamente facções, tá? Você defender tal e tal chip. Inclusive, não vou citar ninguém porque eu não quero ser encontrada com 18 tiros nas costas. Mas assim, gente, eu tô um pouco chocada que a gente chegou ao final de um podcast falando sobre representatividade de outros países sem falar de Itália, porque é um marco. E saiu pela New Pop, né? Saiu pela New Pop. São mais de 60 países. Aham. É isso mesmo. Meu Deus. É uma jornada, gente. Eu não lembro se tem Brasil no meio. Pelo que eu me recordo, não. Mas eu lembro que tem Japão, tem Inglaterra, tem Itália, tem França. E assim, é o nome dos personagens mesmo, tá? Não é um nome francês, é Itália. Pois é. Cara, esse realmente é uma relíquia. Uma relíquia que eu não me lembrava. Eu também não. Esse foi lá no fundo do baú. Foi publicado de 2006 a 2013. E o anime foi de 2009 pra 2010. Eu acho que eu ouvi falar de Hetalia, acho que em 2015, 2014. Que eu ouvi falar a primeira vez. Cara, eu não lembrava, é verdade. Eu frequentava uns lados muito insanos do Nia Fanfiction. Eu estou bem familiarizada com a Itália. Vou atrás, achei curioso. Bom, fica aí a menção honrosa, então. Que menção honrosa é Hetalia, por favor. Não se matem. Por conta dos chips, galera. Tentem chipar em silêncio. Se preservem. É isso, gente. Então, ficamos com essa conclusão. E, bom, se vocês quiserem, né, comentar aí mais algum anime, mais algum personagem que vocês acham que é estereótipo, ou até que foge, né, do estereótipo de personagem estrangeiro, não japonês, comente aí pra gente nos agregadores de podcast, principalmente Spotify, ou então acessando o e-mail contato@mundodosanimes.com. E é isso, ficamos por aqui. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. E qualquer sugestão também, tá, gente? Sobre o nosso podcast, né? Sobre temas, alguma coisa assim. Também mande e-mail ou mande um comentário nos agregadores. Então, até a próxima. Valeu, gente! So what do you want?